Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, nosso espaço semanal para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje o programa fala sobre o diabetes, uma doença silenciosa e que muitas vezes se manifesta já com sintomas graves e irreversíveis. Ou seja, quanto mais tarde o diagnóstico, pior é o quadro e mais difícil o tratamento. Só nos últimos 10 anos, o número de pacientes no Brasil aumentou 26%. Atualmente, são pouco mais de 16 milhões, cerca de 7% da população. No mundo, são 537 milhões, com previsão de chegar aos 643 milhões em 2030 e 784 milhões de pacientes em 2045. No ano passado, 6 milhões e meio de pessoas morreram em decorrência da doença. 214 mil só aqui no Brasil. Para ajudar na conscientização, abrimos esse espaço aproveitando que dia 26 de junho foi o Dia Nacional do Diabetes. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o doutor Levimar Rocha Araújo, médico endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, o primeiro na história da entidade com diabetes tipo 1. Formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e professor de Fisiologia para Medicina, Fisioterapia e Nutrição. Palestrante, pesquisador e criador da colônia Diabetes Weekend, ação que visa integrar e educar o paciente com gincanas e uma equipe multidisciplinar. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui do nosso programa, viu? Boa noite, Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência de vocês. E espero que a gente consiga falar muito aí sobre o que é o diabetes, né? Obrigado, doutor. E olha, a gente conversa então para explicar o que é o diabetes também com a Fabiana Couto, ela que é fundadora do movimento Divabética, atuando desde 2017. Graduando em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, ela também é mestre em Aconselhamento Psicológico e Arte, em Psicologia Industrial e Organizacional. Palestrante, digital influencer, psicanalista, também se descreve como uma escritora apaixonada e defensora de pacientes. Fabiana, boa noite e seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, muito feliz de estar aqui. E quando você trouxe o currículo do nosso querido Levimar, nosso primeiro presidente da SPD com diabetes, eu sorri. Fiz parte da colônia Diabetes Weekend dele, né, como participante. Eu estou muito feliz de estar aqui trazendo esse tema também de forma tão leve, mas também séria que precisa, né? Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Fabiana, é uma alegria para a gente contar com a participação de vocês para levar esse tipo de informação para quem está em casa. Eu queria aproveitar, então, para a gente começar o programa, como o doutor já deu até a deixa aqui para a gente, explicando o que é o diabetes, né, num primeiro momento. Muita gente ouve falar, às vezes, quem não passa, né, quem não foi diagnosticado pela doença, ouve falar porque um pai, um avô, um tio foi diagnosticado, mas às vezes não compreende exatamente como ela se manifesta, o que ela causa no organismo. Doutor, ajuda a gente, então, a explicar para quem está em casa o que é o diabetes. O diabetes, né, ou a diabetes, a doença de diabetes, né, a gente fala diabetes mellitus. Diabetes vem da palavrinha do grego, que significa passar através de. Passar através do rim significa urinar. Então, diabetes mellitus, urinar mel, urinar doce, urinar glicose. Então, é uma doença que a gente não consegue colocar a glicose que está no sangue dentro das nossas células, que é onde que a glicose precisa de estar. A glicose é o nosso alimento e eu preciso de ter alimento dentro da célula. O diabetes, ele caracteriza por uma dificuldade de fazer esse transporte da glicose do sangue para dentro das nossas células, para dentro do nosso corpo. Então, nós temos vários tipos de diabetes. Nós temos 12 tipos de diabetes na concepção geral da palavra. E hoje o mais conhecido é o diabetes do tipo 1, que normalmente aparece em crianças até os 20 anos de idade, e o diabetes do tipo 2, que tem uma preponderância muito maior no nosso país e no mundo, que está relacionado ao hábito alimentar, né, à história familiar das pessoas, que tem a ver com a cintura abdominal.
Então, eu costumo falar que a insulina, que é um hormônio extremamente importante no nosso corpo, que vai ajudar esse transporte de glicose para dentro da célula, ela está ausente no diabetes do tipo 1 e ela está em grande quantidade no tipo 2. E eu chamo para os meus pacientes a insulina de chave. No tipo 1, a gente não tem a chave. E no tipo 2, a gente tem a chave. Mas o receptor, a fechadura, ela está entupida. Então, eu começo a a urinar bastante, acordar durante a noite para fazer xixi, né? Começo a perder peso de uma maneira indiscriminada, a beber muita água, que são os principais sintomas, Guilherme, do diabetes. Agora, queria aproveitar então a fala da Fabiana também, doutor, para a Fabiana explicar para a gente um pouquinho, né? A gente apresentou lá no começo do programa, né, que a gente ouve muito falar numa doença silenciosa. Normalmente é assim mesmo, Fabiana? Por que a gente considera essa uma doença que muitas vezes pega as pessoas de surpresa? Então, Guilherme, o diabetes do tipo 1, como o Dr. Levimar explicou, ele é uma doença mais, vamos dizer, aguda, no sentido de que os sintomas, eles aparecem de uma forma muito mais presente, porque a gente simplesmente deixa de produzir a insulina, que é a chavezinha para a entrada da glicose na célula. Então, no meu caso, o diagnóstico ele foi um pouquinho tardio, porque a gente teve dificuldade de entender que uma adolescente, no meu caso, com 13 anos de idade, poderia estar com uma doença que até então a sociedade olha como uma doença de pessoas mais velhas, com sobrepeso, e eu não estava dentro, obviamente, desses parâmetros por ter o tipo 1, né? Mas que aqueles sintomas a gente foi investigar rapidamente, porque eu estava urinando muito, eu estava com muito cansaço, muita fadiga, desatenção, né, bebendo muita água, e a gente percebeu que aquilo não era comum. Porém, no tipo 2, o que a gente vê hoje no meu projeto, no Movimento Diabética, é que as pessoas elas vão tendo alguns sintomas mais sutis, porque no tipo 2 os sintomas eles não estão tão claros, e não buscam ajuda. E com isso, infelizmente, muitas pessoas já chegam a ter o diagnóstico com algum tipo de complicação, porque ela vai convivendo com aqueles sintomas que não são tão agudos e não vai buscar ajuda. Por isso que a gente fala que é muito importante, quando você tem algum sintoma físico, de saúde, é importante buscar ajuda. E a questão das complicações também, que a gente fala que elas são, as complicações são silenciosas, porque você pode passar um longo período de tempo com hiperglicemia, que foi o meu caso, porque na adolescência eu não aderi muito bem ao tratamento, foi difícil para mim a parte da aceitação. E eu achava que nada ia acontecer, porque eu continuava vivendo normalmente, mas a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que acabam desenvolvendo complicações depois de um tempo, né, do diagnóstico. Então, é uma doença que a gente precisa ter um olhar muito preventivo, um cuidado, né, uma atenção e um carinho até, eu diria. Até pegando essa fala do olhar preventivo, né, Fabiana? Queria ouvir do doutor agora em relação a esses cuidados, né? Claro, a gente sabe que o diabetes, né, como vocês já estão deixando claro para a gente, tem muito um estereótipo, né, de quem que são as pessoas que normalmente possuem essa doença, mas dá para dizer, doutor, que tem alguns grupos normalmente que estão mais, por alguma questão, mais suscetíveis a essa doença? Quem precisa estar mais atento? No caso do diabetes do tipo 2, sim, aí você falou muito bem, tem esse estereótipo. Que o diabetes tipo 2 é aquele que tenha herdado. O tipo 1 ele não tem herança, é uma doença autoimune. Mas o tipo 2 a gente vai estar mais atento a quem já tem problema de hipertensão, quem tem problema de colesterol elevado, quem tem um aumento da cintura abdominal, aquelas mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos ou tiveram diabetes durante a gestação, é um grupo que tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Uma coisa muito interessante, Guilherme, é que após a pandemia, nós tivemos um grande aumento do número de pacientes com pré-diabetes e com diabetes, justamente pela questão do sedentarismo, da gente ficar muito preso nesse lockdown, né, e ter uma alimentação muito pior durante a pandemia. Então, isso piorou, né, e aumentaram os casos de diabetes. Então, essas pessoas que nós citamos,
que estão acordando durante a noite para fazer xixi, né, que tem parentes próximos com diabetes, ou em todos esses outros grupos, a gente tem uma chance maior de desenvolver o diabetes e nós temos que ficar atentos. E eu vou falar mais uma coisa muito importante, porque a primeira glicose que se altera não é a glicose de jejum, é justamente a glicose depois da refeição. Então, muitas vezes, esse exame não é pedido. E 2 horas após a refeição é um valor de glicose que a gente tem que ter cuidado. O valor normal para 2 horas depois da refeição é até 140, né? Lembrando que em jejum é até 126. Acima de 126 já é o diagnóstico de diabetes. 2 horas após a refeição, o valor normal é até 140. Mas se ficar acima de 200, já é diagnóstico de diabetes. Ficando entre 140 e 199, né, é o diagnóstico de pré-diabetes, que nós vamos ter que ter um cuidado especial, que a pessoa tem uma chance maior de se tornar diabético com esses valores de exame, ok? E as medições, doutor, normalmente, para quem já está enfrentando ou fazendo acompanhamento desse caso, precisam acontecer quantas vezes ao dia? Quais são os momentos ideais, então, para fazer essa medição? Após as refeições, é isso? Isso mesmo, Guilherme. Sempre 2 horas após a refeição, em jejum também é importante. E no caso da criança, uma vez na semana, a gente pede para medir às 3 horas da manhã, da madrugada, para a gente ver como é que está comportando essa glicose durante a noite. Então, normalmente são até 8 medidas ao longo do dia, até a gente estabelecer um parâmetro e aí a gente pode ir revezando para também não ficar incomodando tanto esse paciente. Mas hoje nós já temos dispositivos que medem a glicose em tempo real. Você adere um aparelhinho no braço desse paciente e até mesmo com o uso de smartphones, a tecnologia hoje está aí, né? A gente está aqui, a Fabiana está falando lá de Toronto, eu estou aqui de Belo Horizonte conversando com você aí em outra capital do nosso país. Então a gente consegue fazer toda esse entrelaçamento de informações. Hoje o meu paciente ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele faz a medida da glicemia pelo smartphone mesmo e aparece no meu computador aqui dentro do meu consultório. Tecnologia sempre ajudando nesses processos. Eu queria já deixar uma pergunta para a Fabiana responder para a gente no próximo bloco, Fabiana, porque já que a gente falou, né, em relação a esse acompanhamento com as crianças, como o doutor disse, né, que às vezes muda um pouco essa rotina de medição, já queria que você fosse lembrando como é que foi na sua época, então, na sua infância, juventude, ter que lidar com essa doença. Daqui a pouco você responde para a gente, porque o Aparecida Debate faz uma rápida pausa e daqui a pouco está de volta para falar sobre o diabetes. Voltamos já. Estamos de volta com o programa e hoje falamos sobre diabetes. Uma conversa importante sobre um problema que tem sido cada vez mais frequente no Brasil. O número de casos aumentou em 26% na última década. Participam do programa com a gente o doutor Levimar Rocha Araújo e a Fabiana Couto. Doutor Fabiana, a gente foi para o último intervalo, então eu já deixando uma pergunta para a Fabiana fazer um exercício de memória. Fabiana, conta para a gente então um pouquinho mais de como foi para você, enquanto paciente, lá na juventude, na pré-adolescência, ter que conviver com essa doença. O que precisou mudar na sua vida? Quais foram os tabus que também você precisou enfrentar na época? Legal. Bastante interessante. Muitos jovens, assim, se identificam, né, com a história que eu vivi. Eu fui diagnosticada, eu tinha acabado de completar 13 anos e eu não entendia de diabetes. Eu não sabia que uma pessoa jovem como eu poderia desenvolver o diabetes. Então, eu acho que num primeiro momento eu fiquei assim, sem saber exatamente como aquilo mudaria a minha vida. A princípio, como muita gente acha, eu pensava que era assim, agora então é só cortar o açúcar da minha vida. E não é verdade, né? Até porque quando a gente tem a hipoglicemia baixa do açúcar no sangue, a gente precisa consumir o açúcar para poder reequilibrar os índices das taxas de glicose. E mesmo no nosso dia a dia, hoje já também não é mais verdade. Nosso tratamento evoluiu muito. Mas os tabus, né? Eu acho que a parte psicossocial que a gente fala, que é o emocional vinculado ao social, à escola, à convivência com os amigos, com a família, foi o que realmente foi mais difícil para mim.
porque eu não me identificava naquele grupo, eu não conhecia outras pessoas que tinham diabetes, eu só olhava para o meu avô, minha avó e via diabetes neles, mas eu não me identificava com eles. Então, foi difícil, eu me senti muito sozinha no diagnóstico. E essa questão de ter que aplicar insulina, gerenciar a ponta de dedo, né? Na época não tinha os sensores que o Dr. Levimar mencionou, né? Hoje eu uso uma bombinha de insulina aqui que ela vai monitorando a minha glicose, ela está um pouco mais altinha, se vocês forem ver, que eu estou numa cultura diferente. Cheguei ontem aqui em Toronto, então estou me adaptando à alimentação também. Isso faz parte da pessoa com diabetes, né? Mas, assim, era um tratamento muito mais simples, básico, mas que já tinha condições de ajudar, né, a pessoa com diabetes. Mas a parte emocional não, a parte emocional eu demorei muito tempo para poder acessar, para poder aceitar, e o que realmente ajudou foi conhecer outras pessoas diabéticas que conviviam com a condição, tinham seus altos e baixos e entendiam aquilo que eu também estava vivendo, porque os familiares, por mais que eles tentem, eles não conseguem se relacionar e entender de fato as suas dificuldades, porque eles têm as deles, né? O meu pai e minha mãe tiveram as deles, duas pessoas assim bastante científicas, meu pai e minha mãe, né? Minha mãe médica, meu pai engenheiro, eles queriam resolver tudo de uma forma muito científica e não fechava a conta. E aí, quando eu fui conhecer outras pessoas, isso para mim foi muito libertador. Por isso que hoje, inclusive, eu faço esse trabalho de contato nas redes sociais, no blog, nas mídias sociais, eventos, porque eu acho que isso é um ponto tão importante no processo, porque o diabetes, ele não vai embora, a gente tem que conviver com ele todos os dias. E é aquilo que a gente precisa conviver todos os dias e precisa estar, né, como protagonistas daquela situação, a gente precisa aceitar. Então, foi mais ou menos por aí. Mas eu tive uns altos e baixos, muita vergonha de ter a doença, e hoje eu tenho muito orgulho de conviver bem com a doença e de poder fazer tudo aquilo que eu quero, porque realmente eu me cuido. Então, ela não é hoje um fator limitante na minha vida. Doutora, a Fabiana citou aí, acho que alguns pontos importantes, imagino eu, no tratamento, né? O lado emocional, né? Com uma rede de apoio, com a conversa com pessoas que entendam da doença. Ela até já partilhou um pouco da experiência com diabética, mas eu queria voltar em um outro que ela citou ali, que eu acho que gera muito tabu também para quem está em casa, que é em relação à alimentação. Muita gente pensa que esse diagnóstico, naturalmente, vai te limitar de comer qualquer coisa que você gostava, que fosse prazeroso para você. É bem assim mesmo? O que uma pessoa com diabetes pode comer? Isso mudou bastante, né, Guilherme? Graças às contagens de carboidrato, contagem de proteína, que é contar justamente o açúcar que nós estamos comendo. E a melhoria das medicações, inclusive das insulinas, tornou a vida do diabético um pouquinho mais simples nesse sentido. Então, hoje a gente consegue, né, fazer uma dieta mais flexível. É claro que quando ele está descompensado, a gente deve evitar até, né, o açúcar mesmo. Então, o açúcar em excesso não faz bem para ninguém. Mas hoje a gente tem uma alimentação bem mais tranquila para o diabético. Então, o diabético pode comer de tudo. Eu costumo brincar, come de tudo, mas não tudo, né? Tenha essa sabedoria, né? Então, ele vai ter o apoio do endocrinologista, da nutricionista, da atividade física. Um dia que ele vai gastar mais na atividade física, ele vai poder utilizar esses alimentos de uma maneira mais tranquila, vai usar menos insulina ou vai usar um pouquinho menos da medicação oral que ele está usando, se ele tiver um diabetes do tipo 2, por exemplo. Então, hoje a alimentação está mais tranquila. A gente pede para evitar esses alimentos que viram açúcar muito rápido, que a gente chama de índice glicêmico elevado. Eles viram açúcar muito rápido. Por exemplo, o caqui é uma fruta, mas que para o diabético não é tão interessante, porque ela faz a glicose subir muito rápido. Então, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem o pão de queijo. Pode comer o pão de queijo, mas você não pode comer a fornada de pão de queijo. Vai comer a banana, não vai comer a penca da banana. Mas então, hoje, essa alimentação é uma alimentação que é bem mais tranquila. 60% são carboidratos, né? O carboidrato é o que vira açúcar mais rápido.
o restante é proteína, em torno de 30% a 35%, e o finalzinho, os 10% restantes, é a gordura, né, que a gente chama das gorduras boas. E a gente orienta a ter muita fibra. Quanto mais fibra na alimentação, melhor. Então, na hora que você coloca lá o arroz com feijão, põe a couve para diminuir a absorção desse carboidrato que o arroz fornece e que o feijão fornece também. Então, hoje está bem mais tranquilo, e até mesmo com a chegada de produtos light, que tem menos gordura, e produtos diet, sem açúcar também. A gente está falando desses pontos, Fabiana, que as pessoas precisam estar atentas durante o tratamento, né? Mas imagino que não é só quem é diagnosticado, né? Olhando as suas redes sociais, eu percebi que você fala bastante do convívio de quem está no entorno. Todo mundo acaba precisando se adaptar um pouco à rotina de uma pessoa com diabetes? Família, marido, mulher, os amigos? Acaba sendo uma doença que de alguma forma vai mudando a rotina de todo mundo que está no entorno? Sim, com certeza. Eu acho muito legal você perguntar isso, Guilherme, porque a gente fez recentemente até um post falando sobre o sentimento de impotência dos familiares, né, das pessoas que estão no entorno. Porque muitas vezes não sabem como ajudar, querem ajudar, mas ficam ali cobrando e ficam, eu brinco, né, a polícia do diabetes, só esperando um deslize para dar uma bronca. E esse é o jeito da pessoa cuidar, mas aí ela não consegue ajudar, porque daí gera muito mais resistência. E assim, é difícil, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que o legal é todo mundo que está no entorno dessa pessoa buscar ajuda, buscar conhecimento. Muitas mães me procuram de crianças recém-diagnosticadas e elas falam, puxa, eu tô com muito medo, eu não sei, às vezes elas querem até proibir a criança de frequentar alguns eventos sociais, como festa de aniversário, porque elas não sabem como lidar com aquele contexto. E aí ela conversa com uma outra mãe que já tem um filho que passou por essa fase e deu certo, é muito legal. Então, assim, eles também precisam desse apoio, porque eles se importam com a gente. E eu falo, diabetes tem que parar de ser muito egoísta, porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo e a gente fala, não, a doença é minha, deixa que eu lido com isso. Mas, poxa, as pessoas que te amam, elas vão ser impactadas também. No meu caso, eu criei um pouco uma restrição, uma barreira, porque eu sentia que os meus pais, eles sempre vinham muito também com essa cobrança. E a cobrança não já era muito grande, né? Vinha dos médicos, vinha dos pais, vinha de mim mesma. Então, a minha dica você, obviamente que você tem legitimidade no teu papel como pai, mãe, mas busque tentar primeiro cuidar de você e do teu medo, do teu sentimento, para que você possa ajudar melhor essa pessoa. É o lance da máscara de oxigênio, né? Você primeiro coloca em você para ajudar o outro, e isso funciona super bem no diabetes. Então, fica uma relação um pouco mais leve entre todos e de ajuda. Então, foi o que o Dr. Levimar falou, poxa, é legal que todo mundo se alimente melhor, não só a pessoa que tem diabetes. Então, vamos rever aqui os padrões de casa, vamos fazer algo que seja benéfico para a família como um todo. E aí fica mais leve, fica mais possível e todo mundo acaba tendo uma vida melhor, né? Mas no começo é natural que gere muito esse medo, essa angústia, e aí a gente precisa procurar ajuda, né? Procurar apoio de um psicólogo ou de um grupo, enfim, de pares, né? Pessoas que já passaram por isso. Tem várias formas de você poder buscar essa ajuda que precisa, né? E a gente falando desse envolvimento de toda a família, acho que traz até uma questão que a gente acabou passando próxima dela, mas é legal a gente deixar claro para quem está em casa, pode ser uma dúvida que você que está aí tenha, em relação à prevenção, doutor. Dá para falar em prevenção de alguns casos, alguns tipos da diabetes? Esses hábitos que a gente está falando, que às vezes envolvem toda a família, pode acabar evitando que outras pessoas daquele convívio acabem desenvolvendo a doença? Ótima colocação, Guilherme. Sim, a gente tem falado muito no nosso país justamente sobre a prevenção, né? Aquela gestante que nós citamos no bloco anterior, que teve um filho com mais de 4 quilos ou que teve um aborto sem uma causa explicável, né? A gente vai fazer com que esse paciente não ganhe cintura abdominal. A gente sabe que o aumento da cintura abdominal
que é essa cintura né, logo abaixo do umbigo, que eu não tenho grande volume nessa região, porque ali é o local onde estão aqueles glúteos que eu comentei, que é o glúteo 4, que é a fechadura que nós falamos no bloco anterior. Então, se a pessoa ganha muita gordura nessa região, eu não estou preocupado com aquela obesidade tipo pera, né, que aumenta o quadril. A obesidade de tipo maçã é que nos preocupa. Então, maior atividade física, né, ter uma alimentação mais saudável, eu já estou ajudando esse paciente a prevenir o diabetes. E muitas vezes a pessoa fica 8 a 12 anos com diabetes sem saber que é diabético, já levando a complicações. Então, a nossa ideia, enquanto membros de Sociedade Brasileira de Diabetes, é levar essa informação, que a gente tem que ter esse cuidado para não ganhar peso, para ter uma alimentação saudável, para ter uma ingesta maior de fibras, né? E fazer esse exame que nós citamos, o exame depois da refeição, e tem um outro exame também, que é o chamado glicohemoglobina, que é um exame que você pega a oscilação da glicose nos últimos 4 meses. E com esse exame a gente consegue detectar mais precoce o aparecimento do diabetes. Orientações importantes para a gente levar para quem está em casa e que a gente vai continuar trazendo aqui no programa daqui a pouquinho. A gente faz mais uma pausa e volta, então, para continuar falando sobre o diabetes. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. O tema de hoje é o diabetes. Participam do programa com a gente o Dr. Levimar Rocha Araújo, médico endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a Fabiana Couto, fundadora do movimento Divabética desde 2017. E olha, agora a gente fala de um assunto importante e recente. Primeiro, trazendo uma contextualização. No ano passado, a ANS, Agência Nacional de Saúde, não incluiu o tratamento cirúrgico para pacientes com diabetes tipo 2 no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A bomba de infusão de insulina, por exemplo, que é necessária em alguns casos, também costuma ser uma questão judicializada, já que, num primeiro momento, os convênios negam oferecer o equipamento. Isso pode acontecer eventualmente com novos procedimentos ou medicamentos que surgirem para o tratamento dessa doença, mesmo ela sendo algo tão comum e afetando tanta gente aqui no Brasil. E aí, recentemente, você aí de casa deve ter acompanhado a decisão do Superior Tribunal de Justiça de considerar o rol dos convênios médicos taxativo, ou seja, uma pré-determinação e não exemplificativo, o que seria uma lista que fala apenas o mínimo que os convênios precisariam cobrir, podendo ir além. Diante disso, eu queria saber de vocês, meus amigos convidados do programa, um assunto recente, polêmico, a gente sabe, mas eu queria saber como é que vocês têm acompanhado e se vocês veem com preocupação essa decisão, então, do STJ de definir o rol dos convênios médicos, o rol da ANS, como taxativo. Fabiana, você até falou disso nas redes sociais, queria que você começasse, então, apresentando um pouco da sua visão sobre o tema. Sim, eu acho extremamente complicado, extremamente prejudicial, porque esses tratamentos são necessários para manter o direito e a dignidade à vida e à saúde, que é algo constitucional, e é triste, porque muitas pessoas só querem se cuidar, como eu. Eu estou vivendo isso nesse momento, né? Eu faço uso da bomba de insulina e eu preciso dos insumos para poder manter o meu tratamento, e isso não é um luxo, é uma necessidade, né? Precisamos esclarecer que tem pessoas que têm necessidades diversas dentro da sua condição de saúde. Essas necessidades, quem determina é o médico, através de um laudo médico que é amparado pela sua profissão, do qual ele se compromete a fazer o melhor pelo paciente, ele faz um juramento, né, quando ele se forma na faculdade de medicina. E o paciente não tem uma doença porque ele quer cuidar da doença. Então, eu acho muito triste, e eu acho que isso volta no que a gente falou da questão preventiva. Essa é uma abertura para muito mais judicialização, infelizmente, né? Também podendo sobrecarregar o SUS, e as pessoas que pagam por um plano de saúde ainda ficarem desamparadas do seu tratamento, que é a base para evitar as complicações futuras tão temidas do diabetes, e que são as mais onerosas, as internações, as amputações, a cegueira, a qual, infelizmente, eu acompanho no meu movimento, muitas pessoas jovens em idade produtiva ficando cegas.
Então, isso realmente mexe comigo, porque o que a gente quer é cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde. E, infelizmente, essa decisão é muito comprometedora para quem quer se cuidar. Então, assim, obrigada por trazer esse assunto, e eu fico até triste por ver que a nossa saúde está indo na contramão de países muito mais preventivos, que conseguem entender que a tecnologia não é luxo, ela é saúde, qualidade de vida, e a gente merece isso. Então, eu falo por mim e eu falo por todas as pessoas com quem eu converso todos os dias. A gente precisa do tratamento, Guilherme. Como que eu posso fazer para cuidar da minha saúde se eu não tiver as tirinhas de insulina, o tratamento adequado que foi prescrito pelo médico? Então, eu realmente acho que isso deveria ser revisto. Eu acho que o povo precisa falar sobre isso e precisa se envolver, porque nós somos parte da solução. Não podemos ser parte do problema. Então, obrigada, e é quase um desabafo, mas eu vou movimentar ainda as nossas redes para a gente poder trazer isso e recuperar a possibilidade da gente ter o nosso tratamento de volta. Imagina, Fabiana, acho que isso causou indignação em muita gente pelo Brasil, né? Ainda mais em quem sente na pele essas dificuldades no dia a dia. E aí eu queria ouvir do doutor Levimar também, até pela experiência no consultório. Doutor, gera um pouco de preocupação também na classe médica essa possibilidade dos convênios trazerem ainda mais negativos no tratamento e isso acabar prejudicando os pacientes? Sim, eu acho que a Fabiana foi muito feliz na colocação dela. A gente, como entidade, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes, nós não definimos um posicionamento, a gente estava justamente aguardando esse desenrolar. O que acontece é o seguinte, é um tiro no pé. A Fabiana falou uma palavra muito importante que a gente tem que trazer para o nosso país, que é a chamada prevenção. Eu não vou nunca pleitear bombas de infusão, que é o tratamento que a gente chama de padrão ouro, né? Para toda a sociedade, para todos os pacientes diabéticos. Não é isso, mas a gente tem que ter diretrizes. A Sociedade Brasileira de Diabetes lança todo ano, é anual, né, as diretrizes, né, as normas para a gente cuidar melhor do diabetes. O diabético mal cuidado, ele vai dar muito mais trabalho para toda a sociedade médica, para o próprio plano de saúde, igual você exemplificou, né? Ele vai ter a chance maior de ter problemas visuais, igual a Fabiana já comentou, ele é a maior chance de hemodiálise. Então, se a gente consegue prevenir, e se o próprio plano de saúde cuida desse paciente lá no início, a gente tem, obviamente, uma redução das complicações. Então, precisa da conscientização, precisa de programas igual o seu, Guilherme, que nós estamos fazendo aqui hoje, para conscientizar aquele paciente que está escutando na sua casa agora sobre a diabetes, e ele vai estar se informando. Então, para evitar uma complicação no futuro. Então, prevenir é muito mais importante do que a medicina curativa. A medicina preventiva ela é extremamente importante. E esse rol vem justamente contra a prevenção. Nós temos que pensar nesse paciente que ele vai envelhecer. E ele vai envelhecer saudável. Se a gente não cuidar desse paciente, ele vai ter mais complicações, vai abarrotar os postos de saúde e vai dar um prejuízo muito maior ao próprio plano de saúde. É isso que a gente tem que pensar. Bem, o nosso tempo começa a ficar um pouquinho mais apertado, a gente começa a chegar ao fim do programa, mas antes então, até para a gente trazer uma dose talvez de otimismo e de uma visão de quem passa, de quem enfrenta essa doença diariamente, né, e levar para quem está em casa que também está na mesma situação, queria ouvir rapidinho, um minutinho de vocês, a resposta para uma questão, acho que é o que todo mundo quer ouvir no fim. Com essa política preventiva, doutor, com um tratamento adequado, com estrutura, seja no sistema público de saúde ou dos convênios, dá para levar uma vida normal com a diabetes? É isso daí, eu acho que você falou tudo, é o otimismo. Eu falo que o diabetes a gente pode olhar como uma bênção, né? Uma bênção divina, por quê? O diabético bem controlado, ele vai viver mais tempo de quem não tem diabetes, porque ele vai mais ao médico, ele pode identificar outras patologias, né? Ele usando a insulina direitinho, ele ganha mais massa muscular, ele tem um físico melhor, ele pratica atividade física no mínimo 150 minutos por semana, ele tem uma alimentação mais balanceada, ele evita outros problemas. Então, o diabetes bem controlado é um estilo de vida e você vai poder viver mais e melhor
com o diabetes. Então, essa mensagem otimista que eu acho que é importante a gente passar. É uma doença grave, crônica, se mal controlada, vai ter várias complicações, mas vamos olhar pelo lado positivo, o lado da saúde, o lado do bem-estar e o lado de conviver bem com diabetes. Também um minutinho, Fabiana, para a sua fala, para essa conclusão e a sua opinião. Dá realmente para encarar a diabetes levando uma vida normal, uma vida saudável e feliz? Com certeza. Eu fiquei até emocionada com a fala do Dr. Levimar. Que eu tô aqui, vim viajar sozinha, fora do país, e eu tô saudável, eu posso fazer o que eu quero, porque eu tô cuidando de mim. E isso que você tem que olhar, gente. Eu sei que é difícil. Eu já tive no seu lugar de achar que a vida tinha acabado por causa do diabetes. Mas não acabou. O diabetes não é o fim do mundo, é o começo de uma nova história. Então, tenha essa consciência e, como o Dr. Levimar, use isso a seu favor. Você pode, você consegue. E aí acompanha a gente nas redes sociais, porque eu sei que no dia a dia a gente precisa um do outro. E aí isso nos fortalece muito. Participe de eventos, participe de acampamentos como do Dr. Levimar, participe de atividades que vão te ajudar a se empoderar, a se fortalecer. E viva a sua vida, né? Como diz uma amiga nossa, médica, a doutora Luciana, que também é docinha, vida doce, sangue não. Então, vamos lá. Obrigada. Isso mesmo, Fabiana. Eu tenho certeza que essa sua emoção, né, foi a de outros telespectadores, que a fala de vocês dois tocou aí o coração e a vida de muita gente que enfrenta essa doença no dia a dia, seja em si mesmo ou então com algum familiar. E assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje, programa que falou sobre diabetes, uma doença silenciosa e que muitas vezes se manifesta com sintomas já graves e irreversíveis. Atualmente, são pouco mais de 16 milhões de casos aqui no Brasil e no ano passado, 214 mil pessoas morreram em decorrência da doença aqui no país. Como então no dia 26 de junho foi o Dia Nacional do Diabetes, nós abrimos esse espaço aqui no programa para ajudar na conscientização. Afinal, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de uma vida normal, como falamos aqui. Contamos com a participação via internet do Dr. Levimar Araújo, médico endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, o primeiro na história da entidade com diabetes tipo 1, formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e professor de Fisiologia para Medicina, Fisioterapia e Nutrição, palestrante, pesquisador e criador da colônia Diabetes Weekend, ação que visa integrar e educar pacientes com gincanas e uma equipe multidisciplinar. Os contatos dele você viu aí na tela. Doutor, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. E também esteve conosco Fabiana Couto, fundadora do movimento Divabética, atuando desde 2017. Graduanda em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, ela é mestre em Aconselhamento Psicológico e arte em Psicologia Industrial e Organizacional. Palestrante, digital influencer, psicanalista, também se descreve como uma escritora apaixonada e defensora dos pacientes. Fabiana, obrigado, boa noite e até a próxima. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. Pessoal, a gente fica por aqui até qualquer hora. Boa noite, tchau!